Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma palavra da parte do Senhor essa semana, amém? A palavra de hoje está em Êxodo 2, que diz assim: E foi um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era muito formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo mais, porém, escondê-lo, tomou uma arca de junco e revestiu com barro e betume. E pondo nele o menino, a pôs no junco à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a viu ao menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos filhos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó lhe disse: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino no colo e o criou. Amém? Graças nós te damos, Senhor, por essa palavra, Pai, que seja o Senhor a nos inspirar, que seja o Senhor a falar nesta manhã com cada um de nós, a quem estiver ouvindo pela manhã, à tarde ou à noite, que seja o Senhor a falar aos corações, Pai. Que seja o Teu Santo Espírito a nos ministrar, que seja o Teu Santo Espírito a nos dar a boa palavra, o maná para nos alimentar, Senhor. E a direção que devemos tomar, em nome de Cristo Jesus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Nós estamos numa passagem onde Faraó tinha mandado matar os meninos daquela época, porque ia nascer, ele ficou sabendo que ia nascer o libertador do povo de Israel. Porém, todas as mulheres que tinham meninas, Faraó deixava elas viverem, mas quando eram meninos, ele mandava matar. Só dando uma passada para você entender o que estava acontecendo no momento. A mãe de Moisés, ela teve esse menino. E Moisés era muito bonito. E ela viu que o menino era muito bonito e escondeu ele por 3 meses. Mas não podendo mais esconder, você sabe que quando uma criança começa a crescer, você sabe que ela não só mais dorme, mas começa a fazer barulho, muito choro, muita manha. Conforme Moisés ia crescendo, mais evidência de que tinha um menino naquela casa aparecia. A mãe de Moisés então ficou perturbada e disse: não dá mais para escondê-lo. E tomou o junco, revestiu de barro e de betume e colocou Moisés dentro daquela arca, e a irmã de Moisés o acompanhou para ver o que acontecia. Temos algumas lições para tirar desse texto. A irmã de Moisés foi acompanhando a arca para ver o que ia acontecer com a criança. E quando a filha de Faraó saiu para se banhar, encontrou Moisés. Então a palavra diz que ela moveu-se de compaixão e quis criar aquela criança, mas ela mesma sabia que era um dos filhos de Hebreu, que ela mesma fala na passagem. Aquela menina aproveitou, né, e falou: olha, tu não queres que eu busque uma ama de leite em meio às hebreias? Logo a filha de Faraó falou: vai, faz isso para mim sim, eu quero sim. Então ela buscou a própria mãe. Moisés acabou voltando para ser criado pela própria mãe. Algumas lições Deus nos dá nesse texto. Algumas coisas nós devemos assimilar com os dias de hoje. Uma delas é: não dá para esconder muito tempo algo que Deus nos deu. Não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está
o seu relacionamento com Deus, mas não dá para você ficar escondendo por muito tempo aquilo que Deus colocou em teus braços. Tem coisas na sua vida, tem coisas no seu ministério que você, por medo, não traz para fora, não deixa crescer. E quando tá crescendo, logo você dá um jeito para se livrar. Tem coisas que Deus deu para você devolver para a glória do Senhor, e você tem escondido, você tem deixado em oculto, não querendo que ninguém perceba o talento, a bênção, aquilo que o Senhor deu para você fazer, entregou nas tuas mãos. E a outra coisa é, por medo, ela deixou ir. O que é que você está deixando ir embora por medo? Por medo do faraó, medo do inimigo, medo da morte, medo de te roubarem, medo de tomarem de suas mãos. O medo nos faz jogar fora aquilo que Deus tem nos dado. O medo nos faz paralisar, o medo nos faz nos calar, o medo nos faz temer e não confiar. O medo rouba a nossa fé. Mas aquela mãe, no desespero, ela deixou ir aquilo que Deus tinha colocado em seu ventre, em seus braços. Porém, Deus sabe o seu medo, Deus sabe que você é falho, Deus sabe que você é fraco, Deus sabe que você é pequeno na sua fé, na sua confiança. Deus sabe como você se sente e Deus age ao teu favor, assim como agiu a mãe de Moisés. Então Joquebede, ela provavelmente temeu o crescimento de Moisés. Temeu que o faraó descobrisse e pudesse fazer algum mal contra ele. Joquebede, ela tomou uma decisão. Joquebede, ela falou, nossa, o Moisés, ele tá crescendo, não dá mais para esconder, eu preciso fazer algo. Então Joquebede fez uma arca de junco, betume, barro, colocou seu filho ali dentro, e a sua irmã, a irmã de Moisés, saiu à beira do caminho acompanhando a arca para ver o que acontecia. E Joquebede deixou seu filho dentro daquela arca, mas Deus já tinha preparado uma saída, Deus já tinha preparado um escape para Joquebede, tinha preparado um escape, um socorro bem presente, porque assim é o nosso Deus, ele é socorro bem presente. E tudo que Deus nos dá e coloca em nossas mãos e que de alguma forma nós entregamos ao Senhor, nós deixamos ir, deixamos o Senhor conduzir, entregamos aos cuidados do Senhor, tenha certeza que Deus faz crescer e retornar para as suas mãos. Porque enquanto Joquebede deixou aquele menino ir, quando Joquebede entregou ao Senhor, quando Joquebede confiou no Senhor, Deus preparou quem? A filha de Faraó. Deus preparou ela para criar aquilo que ela temia que Faraó descobrisse. Aquilo que era o temor de Joquebede passou agora a ser o socorro de Joquebede, porque Deus faz assim. Aquilo que nós mais tememos, Deus coloca diante de nós e mostra, olha, aquilo que você teme é tão pequeno diante de mim, só precisa entregar. Joquebede entregou, Joquebede devolveu, e por ela ter devolvido, Deus retornou para ela, porque aquela mulher precisava de uma ama de leite, estava lá a irmã de Moisés, falou, olha, você quer que eu traga uma hebreia, ama de leite para criar esse menino? E ela disse, sim, eu quero, e ainda vou pagar para ela. Então Joquebede, além de ter de volta o seu filho em seus braços, agora sem temor, agora sem medo, ela ainda foi paga, ainda recebeu para criar aquilo que ela deixou ir, deixou aos cuidados do Senhor. O que é que você tem segurado? O que é que você tem retido, escondido? O que é que você não tem deixado fluir para que volte para você?
em dobro, multiplicado, transbordante. Porque tudo aquilo que a gente entrega aos cuidados do Senhor, tenha certeza que Ele sabe cuidar mais do que você. As bênçãos que o Senhor tem te dado não é para você esconder, não é para você reter. Os dons que Deus tem te dado tem paralisado por conta de medo, você tem deixado escondido, você tem calado o choro do menino. E na Bíblia, toda vez que nasce uma criança, ela é comparada com uma bênção. Deus tem te dado bênçãos e você tem calado. Você tem sido quem? Joquebede, que tem entregado aos cuidados do Senhor? Ou você tem sido Faraó, que tem matado aquilo que Deus te entregou? Não deixe que os seus medos paralise a obra que o Senhor tem. Se você entregar, assim como Ana, assim como Joquebede, Deus vai fazer com que retorne para você, agora multiplicado, agora transbordante, recalcado, sacudido, transbordante a bênção que o Senhor entregou em suas mãos e você a ofertou como uma oferta agradável ao Senhor. Deixa aos cuidados de Deus. Aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não consegue proteger, tenha certeza que o Senhor fará melhor do que você. Por um tempo você consegue esconder algumas coisas, mas na medida que vai crescendo, é melhor a gente entregar logo ao Senhor. Tanto as coisas boas também quanto as coisas ruins, porque tanto as boas como as ruins crescem dentro de nós. O que tem escondido, Deus diz na sua palavra que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Então, tanto as coisas boas, tanto os Moisés, quanto os faraós das nossas vidas, aqueles que têm nos matado, oprimido, aqueles que nos têm tido como prisioneiro, pecados escondidos, situações que há muito tempo você tem guardado e não tem trazido para fora, mas tem te trazido um peso, uma angústia. É tempo de deixar ir, é tempo de jogar para que o Senhor cuide, para que o Senhor dê um destino, né? E tudo aquilo que nós deixamos na mão do Senhor, tenha certeza que Deus arrumará, ajeitará, Deus colocará um fim, né? É aquilo que a gente não sabe fazer, naquilo que a gente não consegue resolver na força do nosso braço. Moisés, ele cresceu no colo da sua mãe porque ela decidiu deixar Moisés aos cuidados do Senhor. Tem coisas que Deus dá para você cuidar por um período de tempo e depois você tem que deixar ir. Assim foi também com Ana. Ana disse: Senhor, eu te peço um filho e eu te darei esse filho. No tempo que eu desmamá-lo, eu deixarei ir. E assim foi. Deus deu Samuel a Ana, e no tempo que da desmama, ela cuidou do seu filho, mas teve um tempo que ela deixou ir. Então, tudo aquilo que vai crescendo, você precisa deixar ir. Tudo aquilo que cresce dentro de você, seja uma angústia, uma dor, seja uma bênção, né? Porque tem bênçãos que a gente quer reter só para nós, mas Deus está dizendo: deixa aí, deixa alimentar mais gente. É igual aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão. Muitas das vezes nós queremos que transborde o nosso celeiro para nós e nossa família, e Deus está dizendo: me dá aquilo que você tem, que eu multiplicarei para alimentar muito mais gente. Muitas das vezes nós queremos as nossas bênçãos e retemos no nosso egoísmo para nós e nossa família, mas o plano do Senhor é para alcançar multidões. Você é mãe de multidões, você é pai de gerações. Então não está só em você o seu filho, sua filha, mas está em você uma geração inteira. Então tenha isso, tenha essa consciência que tudo que você entrega ao Senhor, Deus multiplica e devolve a você multiplicado. Amém? Então aqui, essa era a palavra, esses 2 pontos que eu quero que você grave em seu coração. Primeira coisa, Deus deixa em suas mãos por um tempo, mas vai chegar um tempo que você
que Ele vai pedir para você devolver. Então devolva ao Senhor aquilo que Ele está te pedindo, amém? E a segunda coisa, tudo aquilo que você esconde, seja por bem ou por mal, uma hora você vai ter que trazer à tona, uma hora você vai ter que entregar na mão do Senhor, uma hora você vai ter que entregar aos cuidados do Senhor, amém? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, é isso que a palavra de Deus diz, e Deus quer que tudo esteja à luz da sua verdade, tudo venha estar às claras, tudo esteja no controle da sua mão, aos seus cuidados. Não esconda mais nada, traga tudo à tona ao Senhor, fala: entrego a ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me deu, entrego os meus pecados, as minhas falhas, tudo aquilo que está oculto, seja por bem ou seja por mal, eu estou trazendo aos teus pés, eu estou lançando aos teus pés, e você vai ver que grandes escape, grandes coisas Deus fará por essa atitude, amém? Que Deus abençoe. Antes de sair desse vídeo, deixa o seu like, compartilha para 3 pessoas e manda nos grupos da sua igreja, do seu WhatsApp, da sua família, para abençoar mais pessoas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.